Fala galera concurseira! A disciplina é referente à Lei Complementar 840 de 2011 e o mapa mental de hoje trataremos sobre as infrações referentes a essa lei. Baixe o seu mapa mental no link da descrição do vídeo e bora lá! Com relação às infrações, nós temos as infrações leve, as infrações média e as infrações grave. A infração leve tem como sanção a advertência. A reincidência dessa infração é suspensão de até 30 dias. A infração média tem como sanção a suspensão. Dentro da infração média, nós temos as infrações médias do grupo 1 e as infrações médias do grupo 2. A infração média do grupo 1 tem como sanção a suspensão, que não pode ser maior de 30 dias. A reincidência é suspensão de até 90 dias. A infração média do grupo 2 tem como sanção a suspensão, que não pode ser maior que 90 dias. A reincidência dessas infrações tem como sanção a demissão. A infração grave, a sanção é a demissão. Dentro da infração grave, nós temos as infrações graves do grupo 1 e as infrações graves do grupo 2. As infrações graves do grupo 1 têm como sanção a demissão. As infrações graves do grupo 2 também têm como sanção a demissão. Porém, as infrações graves do grupo 2 ocasionam a incompatibilidade em nova investidura em cargo público do Distrito Federal pelo prazo de 10 anos. Então, essas são as particularidades de cada infração. Então, vamos falar agora sobre as infrações leves. São infrações leves: descumprir dever funcional ou decisões administrativas emanadas dos órgãos, retirar sem prévia anuência da chefia imediata qualquer documento ou objeto da repartição, deixar de praticar ato necessário à apuração de infração disciplinar, retardar indevidamente a sua prática ou dar causa à prescrição em processo disciplinar, recusar-se, quando solicitado por autoridade competente, a prestar informação de que tenha conhecimento em razão do exercício de suas atribuições, recusar-se injustificadamente a integrar comissão ou grupo de trabalho ou deixar de atender designação para compor comissão, grupo de trabalho ou para atuar como perito ou assistente técnico em processo administrativo ou judicial, recusar fé a documento público, negar-se a participar de programa de treinamento exigido de todos os servidores da mesma situação funcional, não comparecer quando convocado à inspeção ou perícia médica, opor resistência injustificada ou retardar reiteradamente e sem justa causa o andamento de documento, processo ou execução de serviço, a prática de atos previstos em suas atribuições, cometer a servidor atribuições estranhas ao cargo que ocupa, exceto em situações de emergência e em caráter transitório, manter sob sua chefia imediata, em cargo em comissão, função de confiança, o cônjuge, companheiro, parente por consanguinidade até o 3º grau ou por afinidade, promover manifestação de apreço ou desapreço no recinto da repartição, perturbar sem justa causa a ordem e a serenidade no recinto da repartição, acessar, armazenar, transferir intencionalmente com recursos eletrônicos da administração pública ou postos à sua disposição informação de conteúdo pornográfico ou erótico ou que incentive a violência ou a discriminação, usar indevidamente a identificação funcional ou outro documento que o vincule com cargo público ou função de confiança em legítimo benefício próprio ou de terceiro. Lembrando que a sanção dessas infrações leves é advertência e a reincidência é suspensão de até 30 dias. Logo, não pode ultrapassar 30 dias. E também é sem remuneração ou subsídio. São infrações médias do grupo 1. Cometer a pessoa estranha a repartição, o desempenho de atribuições que seja de sua responsabilidade ou de seu subordinado. Ausentar-se do serviço, com frequência, durante o expediente sem prévia autorização da chefia imediata. Exercer atividade privada incompatível com o horário do serviço. Praticar ato incompatível com a moralidade administrativa.
praticar o comércio ou usura na repartição, discriminar qualquer pessoa no recinto da repartição com a finalidade de expô-la a situação humilhante, vexatória, angustiante ou constrangedora em relação a nascimento, idade, etnia, raça, cor, sexo, estado civil, trabalho rural ou urbano, religião, convicções políticas ou filosóficas, orientação sexual, deficiência física, imunológica, sensorial ou mental, por ter cumprido pena ou por qualquer particularidade ou condição. A sanção dessas infrações é suspensão, que não pode ser maior que 30 dias. A reincidência também é suspensão, porém não pode ser maior que 90 dias. Ambas são sem remuneração ou subsídio. São infrações médias do grupo 2. Ofender fisicamente a outrem em serviço, salvo em resposta à injusta agressão em legítima defesa própria ou de outrem. Praticar ato de assédio sexual ou moral. Coagir ou aliciar subordinado no sentido de filiar-se à associação, sindicato, partido político ou qualquer outra espécie de agremiação. Exercer atividade privada incompatível com o exercício do cargo público ou da função de confiança. Usar recursos computacionais da administração pública para intencionalmente violar sistemas ou exercer outras atividades prejudiciais a sites públicos ou privados. Disseminar vírus, cavalo de Troia, spyware e outros males, pragas e programas indesejáveis. Disponibilizar em sites do serviço público propaganda ou publicidade de conteúdo privado, informações e outros conteúdos incompatíveis com os fundamentos e os princípios da administração pública. Repassar dados cadastrais e informações dos servidores públicos ou da repartição para terceiros sem autorização. Permitir ou facilitar o acesso de pessoa não autorizada, mediante atribuição, fornecimento ou empréstimo de senha ou qualquer outro meio, a recursos computacionais, sistema de informação ou banco de dados da administração pública, a locais de acesso restrito. A sanção dessas infrações médias do grupo 2 é suspensão, que não pode ser maior que 90 dias. É sem remuneração ou subsídio. E a reincidência dessas sanções é demissão. São infrações graves do grupo 1. Incorrer na hipótese de abandono de cargo ou inassiduidade habitual. Tanto essas infrações também são ausências ou faltas injustificadas. Abandono de cargo se ocorrerem por mais de 30 dias consecutivos. Inassiduidade habitual se ocorrerem por mais de 60 dias, interpoladamente, no período de 12 meses. Acumular ilegalmente cargos, empregos ou funções públicas ou proventos de aposentadoria, salvo na opção na forma dessa lei complementar. Proceder de forma desidiosa, incorrendo repetidamente em descumprimento de vários deveres e atribuições funcionais. Acometer-se de incontinência pública ou ter conduta escandalosa na repartição que perturbe a ordem, o andamento dos trabalhos ou cause dano à imagem da administração pública. Cometer insubordinação grave em serviço, subvertendo a ordem hierárquica de forma ostensiva. Dispensar licitação para contratar pessoa jurídica que tenha como proprietário, sócio ou administrador, pessoa de sua família ou outro parente por consanguinidade até o 3º grau ou por afinidade, pessoa da família de sua chefia imediata ou imediata, ou outro parente dela por consanguinidade até o 3º grau ou por afinidade. Dispensar licitação para contratar pessoa física de família ou parente. Aceitar comissão, emprego ou pensão de Estado estrangeiro. Exercer o comércio, exceto na qualidade de acionista, cotista ou comandatário. Participar de gerência ou administração de sociedade ou empresa privada, personificada ou não personificada, salvo nos períodos de licença ou afastamento do cargo sem remuneração, desde que não haja proibição em sentido contrário, nem incompatibilidade, em instituições ou entidades beneficentes, filantrópicas, de caráter social e humanitário e sem fins lucrativos, quando compatíveis com a jornada de trabalho. As sanções dessas infrações graves do grupo 1 causam demissão. São infrações graves do grupo 2. Praticar dolosamente ato definido em lei como crime contra a administração pública,
e improbidade administrativa. Usar conhecimentos e informações adquiridos no exercício de suas atribuições para violar ou tornar vulnerável a segurança, os sistemas de informática, sites ou qualquer outra rotina ou equipamento da repartição. Exigir, solicitar, receber, aceitar propina, gratificação, comissão, presente, auferir vantagem indevida de qualquer espécie e sob qualquer pretexto. Brinde não é considerado presente. Valer-se do cargo para obter proveito indevido para si ou para outrem. Utilizar-se de documentos sabidamente falsos para prova de fato ou circunstância que crie direito ou extinga obrigação perante a administração. As infrações graves do grupo 2 geram sanção de demissão. E logo, essas infrações incompatibilizam a nova investidura em cargo público do Distrito Federal pelo prazo de 10 anos. Observação. A infração disciplinar decorre de ato omissivo ou comissivo, praticado com dolo ou culpa. É isso aí, galera. Esse foi mais um Mapa Mental de hoje e até a próxima.